você, meu amigo, minha amiga concurseira que vai prestar o concurso público para a Polícia Penal do Pará. Eu tenho dois recados muito importantes para você. O primeiro recado é que a gente vai trazer aqui duas dicas para a Polícia Penal do Pará. A primeira dica vai ser o artigo 5º, alguns incisos que a gente tem percebido que tem mais caído nas provas, principalmente provas da área policial. A segunda são de questões, mas para isso eu preciso que você compartilhe, curta esse vídeo e mande para o máximo de pessoas que você puder para ajudar aí o nosso canal. Lembrando que o nosso canal é pequeno, mas a gente tem disponibilizado cada vez mais aulas gratuitas para você. Outro recado, qualquer dúvida sobre essa aula, sobre a próxima aula de questões, pode chamar em qualquer mídia social da Vale Brasil Concurso que está aqui na descrição ou desse professor, @magnacis44. Qualquer coisa pode chamar lá que a gente vai tirar qualquer dúvida que você tiver. Se esse vídeo aqui chegar a 1000 curtidas, a gente vai disponibilizar o segundo vídeo, que é o vídeo de questões. Para isso, eu preciso que você curta esse vídeo e compartilhe para você ganhar mais gratuito esse curso de questões direcionado para o seu concurso de Polícia Penal do Pará. Qualquer dúvida, chama esse professor, chama a Vale Brasil Concurso aqui na descrição. Curta, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você tiver alguma cidade que você queira postar, que você está estudando para a prova, onde você vai fazer a prova, comente aqui embaixo o que você está achando dessa aula, ou a cidade que você vai prestar o concurso, a cidade que você está assistindo essa aula. Ajuda muito o nosso canal aí, o nosso vídeo a ficar entre os melhores vídeos e possa ser direcionado para também mais pessoas, beleza? O que eu trouxe aqui são dicas do artigo 5º. O professor tem bola de cristal? O professor não tem bola de cristal, não sabe o que vai cair. Mas o artigo 5º tem grande chance de cair na sua prova. E alguns incisos que eu vou falar aqui, a gente tem percebido que tem caído mais em provas relacionadas à polícia, porque está diretamente ligado com a atividade policial. Beleza? Eu sou o professor Magnacis, sou professor aqui na Vale Brasil Concurso de Direito Constitucional. E eu quero trazer você nessa viagem do artigo 5º. Vamos lá, Polícia Penal do Pará. Artigo 5º, eu trouxe os principais incisos. Obviamente eu não vou trazer todos os incisos do artigo 5º, porque são quase 80. São mais de 70 incisos do artigo 5º. Eu trouxe aqui os principais para a gente discutir e saber onde a banca muda uma palavra ou outra e invalida a sua questão. A primeira, diretamente ligado com o policial, ninguém será, é o inciso 3. Não precisa se preocupar com o número aqui. A banca nunca vai te perguntar o número, mas você precisa saber onde está aí. Esse inciso está no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que a banca vai fazer aqui? A banca, geralmente, quando ela quer colocar essa questão, ou ela coloca ela como verdadeira, ou ela coloca uma vírgula aqui, coloca um salvo. Ó. Salvo em caso de terrorismo, salvo em caso de sequestro. E a gente sabe que a Constituição de 88 trouxe a vedação à tortura em qualquer caso. Não existe um salvo para a tortura. Existe um salvo aí até para a pena de morte, mas não existe um salvo para a tortura. Em hipótese alguma, alguém pode ser torturado no Brasil. Isso está no inciso 3 do artigo 5º. Não tem exceção. Se a sua prova trazer alguma exceção para a tortura, marque como incorreta. Combinado? A banca faz isso direto. Ela coloca a tortura, coloca esse inciso 3 do artigo 5º e coloca um salvo. Salvo em caso de sequestro e arrendamento, salvo em caso de terrorismo, como se a tortura fosse permitida nesses casos. E a tortura nesses casos não é permitida. Em caso algum, não existe salvo. Outro inciso que a banca gosta muito é o inciso 4. O que o inciso 4 traz? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato é vedado. Você é livre para dizer o que você pensa. Pessoalmente, nas redes sociais, numa rádio, na televisão, você pode expressar o seu pensamento. Afinal, a gente vive numa democracia. Você não pode fazer isso de forma anônima. Por que você não pode fazer isso de forma anônima? Porque você vai responder aí civilmente, penalmente, administrativamente por aquilo que você falar. Obviamente, não pode ser de forma anônima essa manifestação de pensamento. O que a banca vai fazer? Ela vai colocar que é permitido o anonimato. Ou vai colocar que é livre a manifestação de pensamento sem se preocupar com se identificar. E você vai marcar como errada se trouxer desse jeito. Você tem que lembrar que a manifestação de pensamento é livre, mas é vedado o anonimato. A banca suprime esse vedado aqui, ó, e você acaba confundindo. E aqui na Vale Brasil Concurso a gente pega muito nessas teclas onde a banca gosta de mudar e aluno da Vale Brasil Concurso não erra isso aqui, beleza? 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por que eu trouxe esse inciso? Está diretamente ligado com a atividade que você deseja desempenhar, que é a Polícia Penal. E, apesar de o Brasil ser um Estado laico,
E o Estado laico é um Estado que não tem uma religião definida. Não quer dizer que é um Estado ateu. É um Estado que não tem uma religião definida. Porém, a Constituição trouxe que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Ou seja, aquele culto que tem, independente de ser cristão ou não, que tem nas entidades de internação coletiva, é permitido pela Constituição. Lembrando que trouxe internação coletiva aqui porque é gênero. Desse gênero tem espécie penitenciária, tem espécie de Seresp. Então, internação coletiva é gênero. Pode ser qualquer estabelecimento de internação coletiva, civis e militares. O que a banca gosta de trazer isso quando ela quer mudar? Que somente nas internações coletivas, nos ambientes de internação coletiva civis, é permitida assistência religiosa. A gente tem que lembrar que civis e militares é permitida assistência religiosa. Apesar do Brasil ser um país laico, não quer dizer que ele é um país ateu. Não, laico é que não tem uma religião definida. Aqui fala que essa assistência religiosa é garantida, só que não fala religião. Não fere aí essa questão do Brasil ser um Estado laico. Muito cuidado com isso na hora da sua prova. Próximo inciso. Eu trouxe o 11. O 11 é muito importante para a sua prova, porque a banca faz uma salada de frutas aí e você pode confundir isso. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Essa é a regra. Casa, asilo inviolável. Essa é a regra. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Por que tem que ser a primeira parte? Obviamente que se você for num churrasco na casa de um amigo e ele falar, entra aqui, você vai poder entrar. O que não pode entrar na casa, ela é asilo inviolável, quando o morador não consente. Então, se o morador não consentir, a gente tem algumas opções que pode ser esse asilo inviolável, que a casa pode ser violado em tese. O primeiro, caso de flagrante delito. O caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro pode ser a qualquer tempo. Então, flagrante delito, a pessoa cometeu um crime, pulou para dentro de uma casa, está cometendo um crime dentro de uma casa, está em flagrante, pode sim entrar nessa casa. Desastre, obviamente que ser qualquer hora, né? Se o flagrante delito, desastre ou prestar socorro, precisasse ficar de dia, precisasse esperar o dia raiar para entrar na casa, não faria sentido nenhum. Então, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro pode ser a qualquer momento. Então, o que a banca costuma fazer? Ela costuma fazer que no flagrante delito a polícia tem que campanar, esperar na porta durante o dia e durante o dia entrar. Em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro pode ser a qualquer tempo. Porque nesses três casos, o flagrante delito, o desastre ou para prestar socorro, existe o caráter da urgência. Então, obviamente, que não vai poder esperar raiar o dia. Se for à noite, vai ter que entrar à noite. Durante o dia, tem uma opção. Durante o dia, por determinação judicial. O que a banca gosta de fazer aqui? Ela gosta de colocar que na determinação judicial pode ser qualquer momento. Tendo em vista que o juiz autorizou, pode entrar a qualquer momento. Então, diferente de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, que tem um caráter de urgência, a determinação judicial não tem esse caráter de urgência. Por isso, a determinação judicial, ou seja, o mandado para entrar nessa casa, tem que ser cumprido durante o dia. Qual o horário, professor? Não se preocupe com isso. Isso é uma discussão doutrinária. Para a sua prova de constitucional, você tem que lembrar que é durante o dia. Então, cuidado com a banca mudar isso aqui, colocar o flagrante delito, o desastre ou prestar socorro durante o dia e a determinação judicial a qualquer tempo. Outra coisa que você tem que atentar, se a banca trouxer a palavra policial no lugar de judicial. Tem alguns direitos no artigo 5º que são mitigados, ou seja, são diminuídos pela reserva jurisdicional. O que é a reserva jurisdicional? Somente o juiz pode dar uma ordem, o juiz, um colegiado de juiz, somente determinação judicial pode dar essa ordem. Uma ordem de violar um domicílio, de violar uma correspondência, interceptação telefônica, somente o juiz. Então, se a banca colocar determinação policial, está incorreto. Essas duas coisas que a banca faz muito nesse inciso 11 da Constituição do artigo 5º. Não confunda isso. Se ela mudar a determinação judicial para policial, está errado. Se ela colocar aqui, por determinação judicial, pode ser a qualquer momento. Ou se ela colocar um desses três, sendo somente durante o dia, marque como incorreta. Essas são onde a banca pega aí no inciso 11 do artigo 5º, muito importante para a sua prova. O próximo, que é o inciso 12. Mais uma vez aí, um direito e garantia individual sendo protegido pela Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Lembrando que essa é a regra. A regra é que ninguém pode abrir carta de ninguém, ninguém pode interceptar dados, ninguém pode interceptar ligação telefônica, salvo, aqui ó, último caso,
por ordem judicial. Mais uma vez, ó, ordem judicial. Se vier a palavra ordem policial, está incorreto. Se vier falando Ministério Público, promotor, está incorreto. Se vier falando Ministério Público, promotor, está incorreto. A única figura que pode assinar um mandado para violar qualquer desses direitos de correspondência, de comunicação telegráfica de dados e comunicações telefônicas é um juiz, ou um colegiado de juiz, um desembargador, um ministro. Então, é ordem judicial, que é genérico. Por isso que não fala que é ordem de juiz, que pode ser um colegiado. Se vier trazendo policial, Ministério Público, promotor, está incorreto. Mais uma vez, a cláusula aí da reserva jurisdicional. Somente o juiz pode autorizar essa quebra de sigilo. Nas hipóteses, e tem que ser em último caso, tá? Em último caso, todas as possibilidades de produzir essa prova têm que ser exauridas antes de tentar aqui a quebra do sigilo de correspondência telefônica e de dados. No último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, que é a lei de interceptação, no caso aqui das interceptações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, na fase de inquérito, ainda não tem aí a figura, ou a tríade, né? Réu, acusador e juiz, ou na fase processual. Então, tanto na fase de investigação quanto na fase processual, pode ser quebrado esse sigilo, né? Vai depender aí do caso concreto. Lembrando que administrativamente, se tiver uma falta administrativa, o sigilo telefônico de dados de correspondência não pode ser quebrado. Somente investigação criminal, ou seja, um crime em andamento, ou uma investigação criminal em andamento, ou instrução processual penal. A instrução processual civil pode? Não, tem banco que coloca no lugar de penal que civil, tem banco que coloca falta administrativa. Lembrando que somente essas duas hipóteses aqui pode ser quebrado. Em último caso, somente nessas duas hipóteses, investigação criminal, instrução processual penal e, mais uma vez, lembrando que é somente ordem judicial. Beleza? Vamos para o próximo inciso, que é o 16. Esse 16, a banca gosta de cobrar na prova. Por quê? Porque ele tem algumas características que as pessoas confundem. A primeira, todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Essa reunião tem que ser pacífica, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. O que a banca vai fazer? Que depende de autorização. O que você vai marcar? Ela como incorreta. Esse direito de reunião pacífico, sem arma, em local aberto ao público, não depende de autorização do órgão competente, não precisa autorizar. No entanto, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Se a direita e a esquerda vão fazer uma reunião no mesmo dia, no mesmo local, você concorda que vai dar problema aí de atrito? Então, quem marcou essa reunião primeiro tem essa prioridade. Quer reunir pacificamente, sem arma, no local aberto ao público? Não precisa autorização do poder público. Porém, você tem que ver se naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, já não tem uma reunião anteriormente convocada para lá. Essa é a primeira coisa. Sendo apenas exigido prévio aviso. Então, não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Obviamente, por quê? De autoridade competente. Obviamente que vai ser da prefeitura, da polícia militar, vai depender do caso também do bombeiro. Por isso, trata a autoridade competente aqui como gênero. Por que precisa do prévio aviso? Se não tivesse prévio aviso, como a autoridade competente vai saber se não tem uma reunião convocada para lá? Como a autoridade competente vai fechar uma rua? Vai olhar a questão do policiamento no local? Por isso que precisa desse prévio aviso. Diferente de aviso é autorização. Então, reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso ao órgão competente. Esse aviso prévio é necessário, mas a autorização não. Combinado? Lembrando que é sem armas. Se a banca trouxer, suprimir essa palavra pacificamente sem armas, invalida a questão. Beleza? A gente está falando desses incisos mais corridos, mas lembre-se que na aula da Vale Concurso, esses incisos são esmiuçados aqui um por um. Mais uma vez, eu peço a você, se estiver gostando dessa aula, deixe seu gostei, seu like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal para receber as atualizações sobre concursos, que a gente vai sempre trazer material atualizado para você. Combinado? Então vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que a banca vai fazer aqui? Que é livre a liberdade de associação para fins lícitos e não vai colocar esse vedado caráter paramilitar. Tem banca que coloca que é permitido o caráter militar e tem banca que coloca como sendo total.
É plena liberdade de associação para fins lícitos, não tendo qualquer vedação. Então tem que lembrar, a liberdade de associação, ela é quase plena. Tem alguns critérios. O primeiro critério é que essa associação tenha fins lícitos. Não vai ter uma associação, por exemplo, dos traficantes da sua cidade. Outra coisa que você tem que lembrar é que não pode ter de caráter paramilitar. Não pode haver associação com caráter paramilitar. A banca costuma suprimir isso aqui e você não pode errar isso. A segunda coisa, a criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Eu coloquei todos esses incisos, apesar de ter ficado menor para você, juntos, porque todos tratam de associação. Aqui é a liberdade da pessoa se associar, a liberdade de criar sua associação. A segunda, o 18 aqui, traz o seguinte, que a associação cooperativa independe de autorização do poder público. E o poder público, o Estado aí, na sua letra maiúscula, né, o Estado, qualquer poder público, não pode interferir no funcionamento da associação ou da cooperativa. Então, para criar uma cooperativa ou associação, não precisa de autorização e o Estado não pode interferir. O que a banca faz aqui? A banca coloca que o Estado pode interferir ou que o Estado tem que autorizar para a criação dessa associação ou cooperativa. Não precisa de autorização e o Estado não pode interferir. Lembrando que a gente tem a Constituição de 88, que vem depois de um regime, e a Constituição, o poder constituinte originário, buscou positivar na Constituição aquelas coisas que ele percebeu que antes de 88 poderia ter sido um problema. Então essa associação independe de autorização e não pode ter a interferência estatal. A associação tem que ser livre. Lembrando que a associação tem que ter caráter lícito e não pode, tem que ter fins lícitos e não pode ter caráter paramilitar. Mais um de associação, que é o 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, mais uma vez, a cláusula de reserva jurisdicional. Por decisão judicial. O que a banca vai trazer aqui? Decisão policial. Tem contas judiciais que gostam de fazer isso. Ou determinação de seus membros. Então, para ter as suas atividades dissolvidas ou suspensas, compulsoriamente dissolvida ou suspensa, somente decisão judicial. Para ter suas atividades suspensas, aqui tem prazo para iniciar e prazo para acabar. Prazo. Nesse caso, somente a decisão judicial pode suspender as atividades. Agora, para dissolver uma associação, você concorda comigo que agora vai acabar com ela? Para acabar com a associação, diferente de suspender as atividades somente com o trânsito em julgado. Então, o que acontece aqui? Geralmente, pode ser um juiz de primeira instância que suspende essas atividades. Agora, para dissolver, tem que ter o trânsito julgado, ou seja, não pode caber mais recursos. O que acontece quando a associação é julgada aí por caráter ilícito ou por qualquer coisa que foge da regra normal de associação? O juiz normalmente suspende, dá um prazo, e se no final ela for condenada, ela vai ter o direito de entrar com recurso, de apelar para as cortes superiores. Se acabar o recurso e ver que realmente ela estava fora daquilo que ela foi criada, ela vai ser dissolvida. E para ser dissolvida, precisa do trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Atividade suspensa, qualquer decisão judicial, que tem prazo para início e prazo para término. Para dissolução, ou seja, acabar com a associação somente com o trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Combinado? Isso tem caído muito em prova. Vamos agora ao 20. É um atrás do outro, porque são todos de associação. Quis trazer todos na mesma tela, para você não confundir isso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. O que a banca gosta de fazer aqui? Ela gosta de colocar uma vírgula aqui, salvo para os profissionais da área da saúde, salvo para isso, aquilo. Então, há o direito de associar-se, do mesmo jeito o direito de criar uma associação, ele é quase pleno, tirando a característica do ilícito, tirando também a caráter paramilitar. O direito de associar-se ou não, ele é facultativo do cidadão. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter associado. Ou seja, o direito de associar-se, ele é livre. Ninguém pode te obrigar a associar-se a uma associação. Ninguém pode obrigar você a permanecer associado se você já é associado. Beleza? Esse direito é pleno. Não tem salvo nesse caso. O direito de criar uma associação para fins lícitos, tirando do caráter paramilitar, tem essas duas vedações. A primeira, tem que ser lícito. E a segunda, não pode ter caráter paramilitar. Agora, o direito de associar-se, ele é
pleno. Você pode ou não associar-se. Ele é facultativo e é pleno. Não tem uma exceção. Ah, salvo para os profissionais de saúde que são obrigados a ser associados. Não tem esse salvo aqui. O 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que a banca faz aqui? Ela faz o seguinte, ó, que não precisa de autorização. Então, para uma associação representar seus filiados, ela precisa de autorização expressa. Essa autorização ela é expressa. A Associação dos Moradores do Bairro X vai representar os moradores numa ação judicial. Esses moradores têm que autorizar expressamente que a associação os represente. Então, precisa de expressa autorização. A segunda coisa que a banca faz é o seguinte, que ela tem direito de, quando expressamente autorizados, a legitimidade de representar seus filiados somente judicial ou somente extrajudicial. Lembrando que, se a associação for autorizada por seus filiados, ela pode os representar tanto judicial contra extrajudicial. Então, em ambas as esferas, judicial ou extrajudicial, a associação pode representar os seus associados, desde que expressamente autorizados. Não erre isso para sua prova, leve isso no seu coração aí, para você não esquecer na hora da prova. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda muito. E comentar aí embaixo o que você está achando dessa aula, onde você vai prestar o concurso. Qualquer dúvida, as redes sociais da Vale Brasil Concurso e desse professor estão aí no link na descrição abaixo. Mais um que eu trouxe para vocês aqui, ó, o 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então aqui a gente traz outro inciso importante do artigo 5º para você, que é o inciso que trata da desapropriação. A banca gosta desse inciso na prova, porque ela muda algumas coisas aqui e confunde o candidato. Mesmo aquele candidato bom, ele acaba sendo confundido aqui, sendo pego de surpresa por essa questão na hora da prova. Primeira coisa, procedimento de desapropriação. A Constituição traz o direito à propriedade. Porém, dependendo da necessidade ou utilidade pública ou interesse social, esse direito de propriedade ele pode ser mitigado. Você tem uma propriedade e pode ser desapropriado. Pode acontecer. Só que são os 3 casos. E lembrando que tem um ou aqui, ó. Muito cuidado que a banca gosta de colocar um i aqui, como se essa condição tivesse que acontecer uma e outra. Como se a desapropriação só pudesse ocorrer se houvesse necessidade e utilidade pública e interesse social. A doutrina aí trata de diferenciação entre necessidade, utilidade pública e interesse social. Não se preocupe para a prova. Sua prova leitura de lei, não se preocupe com essa diferenciação. O que você tem que lembrar é o seguinte, que é um desses 3 casos. Então a desapropriação pode acontecer por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social, um dos 3. Se a banca coloca um i aqui e um i aqui, está incorreta. É um dos 3 casos. Muito cuidado com esse ou, porque muda o sentido do inciso. Se vier i, está incorreto. Mediante, outra coisa que a banca gosta de mudar aqui, mediante justa e prévia indenização. Pensa comigo. Se for desapropriado da sua casa, de algum lugar que você morava, ou de qualquer outro bem que você tenha, você vai ser desapropriado. Se você tem é uma casa onde você mora, você vai ter que comprar outra casa, não vai? Então você tem que ser indenizado. Primeira coisa, que essa indenização seja prévia. Antes de você perder aquela casa, você tem que comprar outra, você não vai ficar no relento. Então essa indenização tem que ser prévia. O que a banca gosta de colocar aqui, ó? Que ela é posterior, mas ela é prévia. E outra coisa que a banca muda, que você não vai errar mais, ela coloca aqui em títulos da dívida pública, e coloca várias coisas aqui, menos dinheiro. E você não vai errar. Essa indenização tem que ser justa e prévia, e ela tem que ser em dinheiro. Em dinheiro. Você não tem que comprar outra casa? Então, tem que ser em dinheiro. Ressalvados o caso previsto nessa Constituição. Combinado? 2 coisas que você tem que lembrar. O ou tem que ser ou aqui, não pode ser i. E a indenização, que tem que ser justa e prévia, e tem que ser em dinheiro. Não esqueça isso para sua prova. O 25. O que traz o 25? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. O que a banca tem feito aqui? Essa questão tem caído muito em concurso, que a banca muda uma palavra, e essa palavra ulterior, muita gente não sabe o significado. Já de cara aqui, ó, eu vou colocar para você. Ulterior significa posterior, ou seja, depois. O que a banca gosta de fazer aqui? Diferente das desapropriação, que a pessoa nunca mais vai ter aquele bem, no caso do uso do bem
particular pelo poder público, aqui tem prazo, né? O bombeiro vai colocar uma escada no lado da casa para subir, para combater o incêndio no prédio do lado. Aqui esse uso, ele tem tempo. Ele, diferente das apropriações, ele tem tempo. Então, esse uso do bem particular, ele vai ser indenizado. Diferente da indenização da desapropriação, que tem que ser justa e prévia, aqui, ó, somente vai ser indenizado se houver dano. Colocou a escada, quebrou o telhado, o Estado tem que pagar. Os bombeiros colocaram a escada, quebraram o telhado da casa, que ia combater o incêndio no prédio do lado, o Estado vai ter que pagar. Só que ele vai pagar somente se houver dano, porque o uso daquele bem foi por um tempo determinado. Se ele vai pagar somente se houver dano, você concorda comigo que esse pagamento tem que ser posterior? Como ele vai ser anterior, se eu não sei se ainda teve dano? Então tem que olhar primeiro se teve dano. Se teve dano, ele vai ser indenizado posteriormente. O que a banca gosta de fazer aqui? Mudar essa palavra ulterior para anterior. E anteriormente não tem como saber se houve dano. Com um pouco de crítica você faz essa questão. Ulterior é posterior. Uso do bem particular pelo poder público. Vai ser indenizado somente se houver dano e essa indenização é posterior. Combinado? Vamos lá para os próximos incisos que eu separei para a gente aqui, para a gente fechar essa aula. Lembrando que se você está gostando dessa aula, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos lá. Ó. É reconhecida a instituição do júri. É o 38, está na sua Constituição aí. Eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão para a gente fechar essa aula aqui. Vamos falar do júri, que também tem grande chance de cair na sua prova. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei asseguradas. Por que eu trouxe esse inciso para você? Porque a banca gosta desse tipo de inciso que traz aqui, ó, uma enumeração, a linha A, B, C e D. Porque ela muda alguma coisa aqui e confunde você que é candidato. Eu não quero que você confunda. Então a instituição de júri no Brasil é reconhecida. Alguns crimes são julgados pelo júri, diferente de alguns estados. Quando eu digo estado, eu digo com letra maiúscula aí, ó, estado, com letra maiúscula, né? País. Alguns países, como Estados Unidos, que vários crimes são julgados pelo júri. No Brasil, vamos logo na D aqui para desmistificar isso. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Somente vai para a júri os crimes dolosos contra a vida. Somente esses vão à júri popular no Brasil. Crimes dolosos contra a vida. Aí alguém vai perguntar, latrocínio? Não, latrocínio é crime contra o patrimônio. Né? Porque o objetivo aí da pessoa que comete um latrocínio é o bem. Né? Quando ela assassina alguém, o objetivo dela final era o bem. Diferente do crime doloso contra a vida, que o bem tutelado é a vida, no latrocínio o bem tutelado é o patrimônio. Outra coisa, vamos começar da A aqui agora. Plenitude de defesa, ou seja, a defesa pode usar de qualquer meio para defender aquela pessoa que está sendo acusada por qualquer crime doloso contra a vida no júri. Pode usar, eu preciso de um telão para passar um vídeo, vai ter que ser disponibilizado para ele. Ele tem a plenitude de defesa, ele pode usar de qualquer meio para se defender. Outra coisa que eu quero que você traga aqui, ó, sigilo das votações. Quando você vê um filme de fora do Brasil, que quem condena o réu ou quem absolve, aí a pessoa levanta a mão, aqui no Brasil o voto do júri é sigiloso. Eles se reúnem, cada um vota de acordo com a sua consciência e ela é sigilosa. Essas votações não são abertas, são sigilosas. Tanto fechada numa sala, contra um jurado não sabe o voto do outro. Soberania dos vereditos, mais uma característica. O que é soberania dos vereditos? Somente outro júri pode anular a sentença de um júri. Não pode um juiz reformar essa sentença. A pessoa foi julgada na comarca X e recorreu daquela sentença para o TJ daquele estado. O TJ não pode reformar essa sentença. Você concorda comigo que se ele reformasse essa sentença, a instituição do júri seria desnecessária? A intenção do legislador constituinte, quando colocou a instituição do júri, é justamente deixar na mão da população para julgar esses crimes dolosos contra a vida. E, obviamente, que nesse caso vai ter que ter soberania dos vereditos, e a letra D eu já falei. Essas são as dicas que eu trouxe para você para a Polícia Penal do Pará. Vem comigo nas aulas de questões, que a gente vai esmiuçar tudo aí. Um abraço do professor Magno Assis, deixe seu comentário, deixe seu like. Até a próxima aula. Tchau!